às 17 horas, 5 horas da tarde, transmissão do Premier. E a gente teve uma entrevista bem legal. Cássio, Mauro Naves, o presida, foi lá em São Paulo, no CT do Corinthians, e conversou com o goleiraço, que foi um dos personagens, não ganhou o personagem no campeonato aqui na nossa enquete ontem. A gente elegeu o jogo. Mas foi um dos 4 personagens aqui que a gente escolheu para representar o Corinthians. Vamos ver a entrevista. Já autorizado ali o Carneto, pôs na área, toque do Kleber! Cássio! Sensacional a defesa do goleiro do Corinthians! Olá, galera do Troca de Passes, estou aqui com mais um campeão brasileiro, o goleiro Cássio. Por sinal, o 7º título dele pelo Corinthians em 6 temporadas. Que galeria, hein, Cássio? Valeu, um abraço para todo mundo aí. Muito feliz, né, de conseguir títulos, esse é meu sexto ano aqui no Corinthians, de estar tanto tempo num clube como o Corinthians. A gente sabe onde é um clube que diariamente a gente tem pressão por vitórias, por título, e se manter aqui por um bom tempo, para mim é muito gratificante, motiva mais a cada ano querer melhorar e conquistar mais títulos. Está 2 momentos do Corinthians no campeonato, vê se você concorda que foram assim fundamentais. A vitória contra o Grêmio, onde se disputava ali quem que seria líder, quem que seria o bambambam do primeiro turno, e depois a vitória com o Palmeiras, quando vocês vinham muito mal. Você acha que são 2 pontos a serem destacados mesmo nessa campanha? Com certeza. Eu acho que é um momento ali do Grêmio, um jogo onde todo mundo falava que nós ia lá, ia perder pro Grêmio. O Grêmio vinha muito bem também, como vem bem o ano todo. E a gente conseguiu fazer uma partida muito boa lá, muito consistente. E conseguiu uma vitória que começou a abrir vantagem sobre os adversários. Você pegou um pênalti daquele que pode ser considerado o craque até do campeonato do Luan, né? Fui feliz, consegui defender o pênalti ali, mas eu lembro que a gente jogou, foi muito bem na parte defensivamente, foi muito bem, todo mundo comprometido, a gente conseguiu a vitória e contra o Palmeiras também. Acho que já começou a torcida colocando 32 mil pessoas num treino, acho que é uma coisa que só a torcida do Corinthians faz, que nos deu muita moral, nos ajudou muito, e no jogo conseguimos fazer um jogo muito bom, vindo de 3 ou 4 derrotas e ir para um clássico pressionado, podendo a situação diminuir para 2 pontos do líder. Então a gente conseguiu dar a volta, fazer um grande jogo, conseguiu uma vitória muito importante. Roger Guedes, a grande área, bateu para trás, Cássio! Cruzamento na área, Cássio! Brilha mais uma vez o goleiro do Corinthians! Pra gente fechar esse papo aqui, vamos falar de coisa boa de 2018. Primeiro veio uma filha logo em janeiro e um contrato por mais 4 anos no Corinthians, é isso? É isso, a gente tá bem encaminhado para fechar um novo contrato com o Corinthians, estender o vínculo, e fico muito satisfeito porque eu me sinto em casa, me sinto bem no Corinthians. Hoje, para ser bem honesto, eu não me vejo em outro clube. Acho que no cenário do futebol brasileiro dificilmente acontece isso, porque eu estou muito bem aqui, muito bem estruturado, gosto daqui, do pessoal, da torcida, todo mundo me trata super bem, então não há situação para querer mudar. E eu e minha filha, né, nasce em janeiro a Maria Luísa, já tem o Felipe, agora vem a Maria Luísa, a gente está muito feliz, está um pouco ansioso para a chegada dela, mas tenho certeza que vem para trazer muita alegria nas nossas vidas. Uma cerejinha no bolo, título de campeão mundial na Rússia. Se Deus quiser, né? Mas começar bem um ano, acho que terminar bem, faltam 3 partidas, terminar bem esse ano e preparar bem. Acho que nas férias, como começa o campeonato muito cedo também, acho que não dá para relaxar muito nas férias, você tem que ter um acompanhamento e começar bem o ano que vem com tudo, para já começar bem. Quem sabe nas próximas convocações ser convocado e, se for vontade de Deus, a gente poder estar na Copa do Mundo. Tá certo, muito obrigado por esse papo, um abraço a todos aí do Troca. Mauro, grande presida. Cássio que jogou pela seleção brasileira no primeiro jogo, né? Contra o Japão. Segundo tempo, meio tempo. Alisson jogou primeiro. E vontade do Tite já está definida. Acho que o Cássio está na Copa, né? Eu acho aquilo que eu sempre pensei. O Cássio estando bem, como ele está esse ano, como ele fez um grande campeonato brasileiro, se ele se manter o ano que vem da mesma maneira, ele vai para a Copa, é um jogador de confiança do Tite. Foi campeão mundial e da Libertadores, defendendo bem, né? Vocês lembram aquela jogada do Diego Souza? Sendo decisivo. Sendo decisivo. Então o Tite confia muito nele.
Bom, outro assunto importante, ele falou sobre renovação com o Corinthians. O Corinthians tem elenco para 2018? Precisa de quantas contratações, em que posições? Olha, eu acho assim, para você disputar uma Libertadores querendo ganhar a Libertadores... O cara tá bravo, né? Tô curtindo o título e não posso nem curtir. Mas o futebol brasileiro é assim. O futebol brasileiro não tem tempo para nada. O ano que vem entra na Libertadores, tem que fortalecer. Não é uma equipe para ganhar um título da Libertadores. Tem que ser reforçada. Tem que ter jogadores mais experientes ali no meio para jogar uma Libertadores. Libertadores é difícil. Você já jogou, né, Roger? Muito difícil. Então, é muito difícil. E às vezes, nem com todo o planejamento possível, contratando muita gente, como fez o Palmeiras hoje, esse ano, apostando na Libertadores, saiu na fase esse ano foi eliminado de mata-mata no primeiro... Só o Grêmio está na final. E teve um ano que tinham 5 na Libertadores, foram eliminados todos na mesma noite. Sim. Não foi? Esse ano foi 2011. Eu estava no Cruzeiro e a gente foi eliminado. Foi eliminado Cruzeiro, Internacional, Fluminense, uma galera. São todos Paulo. na mesma noite. Então a Libertadores é muito complicada. Tem que ser fortalecido. E o Santos foi campeão, né? Foi o único que passou. O Santos foi campeão. Chegou a bater o campeão com o Corinthians, pelo menos, ele tem 2 pontas que tem que se manter. É o Cássio, que é o grande goleiro, e o Jô, que é o cara que está fazendo gols, né? É o grande jogador do ano do Corinthians. Qual que é a motivação do Corinthians nessas 3 rodadas que faltam do Campeonato Brasileiro? Uma é não ser goleado, né? Não tomar uma derrota feia nesse final de campeonato. Não, o Corinthians tem que pôr na cabeça o seguinte, que ele pode influenciar as outras situações do campeonato, como o rebaixamento. O Corinthians deve jogar com a equipe titular os 3 últimos jogos, porque vão ter outras equipes que estão disputando o rebaixamento, que ele vai... já jogou com algumas, e aí você põe o reserva contra os outros. Tem o mesmo peso, né? Tem que ter o mesmo peso. Diretamente então, assim, eu acho tanto que a coisa... da parte de cima quanto no de baixo. Exatamente. O Flamengo agora está disputando Libertadores. Se o Corinthians jogar com um time reserva ou com uma marcha mais lenta, ele interfere contra o Botafogo, que jogou contra o time titular, ou contra o Bahia, que jogou contra o time titular. Então você está interferindo diretamente na classificação de terceiros, né? O Corinthians tem que jogar pela honra dele do campeonato, manter um campeonato sério, né? Agora, no que o Casão estava falando em termos de Libertadores, sobre reforço, eu acho que o Corinthians, esse ano, deixou a desejar em campeonatos mata-mata. E a Libertadores é um campeonato mata-mata. Tem a primeira fase de grupos, mas depois o que vai afunilar, 8ª de final, 4ª de final, semifinal e final. Então, entender como funciona esse tipo de competição, né? Porque na Copa do Brasil esse ano e na Sul-Americana, o Corinthians não conseguiu ir mais à frente, o que a gente esperava, né? Perdeu para o Internacional na Copa do Brasil, na Libertadores foi contra um time chileno. Libertadores não. Na Sul-Americana? Sul-Americana foi o Racing. Racing da Argentina, que foi até muito questionado com a arbitragem lá na Argentina. O problema é o seguinte, campeonatos de pontos corridos longo, 38 jogos, como é o Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi mantendo uma regularidade, apesar que ele fez um primeiro turno absurdamente genial, que deu o título, né? Você pega 38 jogos do Corinthians, não tem uma goleada, cara. Ele só fez 5 gols no Vasco, que foi 5-2, fez 3 no Curitiba, né? E depois os outros jogos, 3 no Sport, os outros jogos foi 2, 1-0, 1-1, 1-0, 2-1, 1-0, entendeu? E no mata-mata, você tem que fazer resultado, você tem que fazer resultado. E aí eu acho que é o grande desafio do Carille, né? Porque ele fez um time muito bom, espetacular, taticamente, para esse tipo de competição, né? Tipo de competição. A longo prazo, administrar o resultado, saber jogar com... O regulamento. Não, e com a vantagem que ele criou. É diferente do que ter uma Libertadores. E eu acho que no próximo ano, com a preparação que ele teve nesse ano agora, né, com Sul-Americana e Copa do Brasil, ele vai ter mais bagagem para poder administrar. Tem sido uma marca do Corinthians começar cedo a pré-temporada e fazer um início de campeonato sempre abrindo uma vantagem. Tanto no estadual quanto no Campeonato Brasileiro, que já chega, parece que começa melhor que os adversários. E aí já começa com essa gordurinha e ganha confiança. Sabe quem vai poder falar muito sobre o planejamento do Corinthians para 2018? É o Carille, Fábio Carille, campeão brasileiro. Vem aqui no Troca domingo. Vai ocupar essa sua cadeira, Casão. Você empresta pra ele um pouquinho. Tá liberado. Domingo ele vem pra cá. O campeão tá liberado. Tá liberado. Vem passar o programa aqui com a gente. Vamos encher ele de pergunta. Vamos abrir pra pergunta do pessoal em casa também. Em contrapartida, a gente tá falando muito de Corinthians, do campeão, astral, da fase, né? do astral. Oposto de astral, né? Vamos sair aqui do astral, da euforia do campeão, para lamentações e cabeças quentes no Flamengo, né? Porque a gente teve uma entrevista firme do diretor executivo
Rodrigo Caetano, e ele falou muita coisa que a gente vai escutar agora e depois vai debater aqui com o Casão. A forma como os nossos adversários conseguiram vencer o Flamengo, né, nos seus domínios, realmente não condiz com o tamanho e com aquilo que nós esperávamos. Todos os atletas que aqui estão, se nós formos relembrar, foram comemorados na sua chegada, né? Então nós temos que acreditar que o nosso elenco é bom, mas o nosso time, realmente não desempenhou. A nossa equipe fez bons jogos, mas fez muitos jogos também que ficou muito abaixo. Este momento não tiene nenhuma explicação. O Rueda chegou aqui com, se não me falha a memória, 85 a 90% de aprovação, né? E está apenas há 3 meses. Não adianta eu vir aqui te dizer que a cobrança trouxe resultado. Porque aumentou o tom de cobrança de voz. Se não vencer, amigo, eu não conheço outra forma de vocês avaliarem diferente senão o resultado. Ter um elenco não significa ter um grande time. Também é pela expectativa que todos nós temos, que esse nosso grupo se transforme num time confiável. É isso que a gente espera. E até agora essa oscilação nos diz o contrário. Oscilação. A oscilação, na verdade, ela aconteceu no início do campeonato, porque depois já faz algumas rodadas de Campeonato Brasileiro que é uma regularidade tá regular para baixo, né? Mas o aproveitamento do Flamengo é muito baixo nas últimas, 10 rodadas. Primeiro, não é natural que o Rodrigo Caetano dê uma entrevista coletiva numa sexta-feira. Não estava programado, né? Não estava programado, e eu acho importante. Primeiro, tem um posicionamento de um diretor do Flamengo sobre a fase, né? A cobrança é muito grande. A gente teve 2 entrevistas coletivas pós-jogo do Rueda, não sabendo explicar o que está acontecendo no Flamengo, né? E a gente ontem com o Júnior... Parecia replay, né, da entrevista. Eu não sei o que está acontecendo, não sei explicar, é inexplicável. Ele bateu muito nessa tecla. Agora, o Rodrigo tem razão. Quando o Flamengo contratou os jogadores para essa temporada, a grande maioria deles foi comemorada. Teve a Aeroflá. O treinador, eu lembro aqui que a torcida do Flamengo fez uma campanha para contratar o Rueda. Teve uma enxurrada de mensagens na própria rede social do Rueda, que estava lá na Alemanha fazendo um curso. Estava super valorizado, depois arrancaram ele no meio do curso, voltou mais cedo, a gente acompanhou o passo a passo dele, onde estava o avião. Foi uma festa danada. Para trazer o Everton Ribeiro, todo mundo foi para os Emirados Árabes, acamparam lá, ficaram lá 2 semanas para conseguir encontrar um mecanismo de trazer o Everton Ribeiro de volta. A diretoria do Flamengo se posicionou, fez contratações legais. O Berril foi muito celebrado quando chegou. E aí o time não encaixou. E a cobrança é muito grande, caso. Nessa reta final, a única expectativa do Flamengo é essa Sul-Americana. Como que esse time pode reagir para dar esse título ao torcedor? Roger, assim, o planejamento correto, por exemplo, tudo isso que você falou, acampar no Emirados Árabes, tirar o treinador lá do curso da Alemanha, tudo isso na pré-temporada, é quando você vai definir um planejamento. O Flamengo contratou jogadores no meio do campeonato, depois saiu o Zé Ricardo, aí chegou o Rueda. Ele é um excelente treinador, mas em 3 meses não dá para ele colocar o ritmo de jogo que ele quer, até porque ele não tem 15, 20 dias sem jogo. Mas ele também não está botando um padrão, né? Não dá para dizer qual é o estilo que ele quer ter. Então, ele não está conseguindo fazer isso. Ele não está conseguindo fazer isso. Por exemplo, o Corinthians foi campeão e não contratou ninguém no meio do campeonato. Porque já fez o time lá atrás e o time estava pronto. A diferença do Corinthians esse ano é que não perdeu um monte de gente fundamental, como aconteceu nas temporadas anteriores. Mas o Flamengo também não perdeu. A grande questão é porque não contratou, porque o Corinthians também já estava nadando de braçada. Você quer o Everton Ribeiro? Pô, já planeja, vai contratar o Everton, não vai chegar no meio do campeonato, porque o time não está bem, vamos buscar o Everton Ribeiro e o cara vem aqui, se encaixa e tem que sair jogando. No meio do caminho. O único cara que fez isso e deu certo foi o Hernanes, gente. De todos que foram contratados no meio do ano, em todos os times do Campeonato Brasileiro, que funcionou, foi o Hernanes. Nenhum jogador, foi por um acaso, o Hernanes é um grande jogador. Ele chegou bem e entrou logo no ritmo e aí tem a ver com a identidade dele com o clube, de conhecer bastidores. De todo mundo que trabalha ali, dar moral com o torcedor. Ele não precisou conhecer o ambiente. O Everton precisou, o Rueda precisou, sabe? Os outros jogadores que chegam no meio do caminho precisaram. O Hernanes não. Então, isso aí atrapalha muito. Voltou para casa. O Hernanes voltou para casa. Você tem que fazer um planejamento e pensar no que você quer, que tipo de time que você quer. Você não pode começar um campeonato e falar assim, puta, eu acho que agora eu preciso de um meia habilidoso e vou lá buscar o Everton Ribeiro. Ou eu preciso de um centroavante e vou buscar não sei o quê. Você
já tem que ter isso planejado, ter feito um planejamento. E o Flamengo é capaz disso, é capaz de fazer isso. Eu acho que o próximo ano, no meu pensamento, deve fazer isso. Por exemplo, se o Rueda cair, eu acho um erro. Casa, então dá uma olhada, já que você falou nisso, vamos dar uma olhada no aproveitamento do Rueda na comparação com o trabalho do Zé Ricardo. Só nessa temporada? Só nesse ano de 2017, ao longo de todo o ano. O Zé Ricardo teve mais jogos, 50 jogos. O dobro. Vamos deixar arredondado o dobro de jogos. E o Rueda tá... O foco das críticas está muito em cima do Rueda e do elenco. Olha o aproveitamento, 64% do Zé, 50% do Rueda, que é um aproveitamento baixo. Só lembrando que o Zé Ricardo teve o campeonato estadual, que você tem um índice de aproveitamento muito maior, então ajudou a elevar isso. O Zé Ricardo é bom, mas pelo que eu me lembro, na época que ele era treinador do Flamengo, as reclamações eram as mesmas. Não tem ritmo, não ganha, não joga bem. A mesma coisa. Teve uma fase de euforia e depois veio a grande questão, a mudança de tom do torcedor, por isso que ainda não estão pegando muito pesado com o Rueda. Porque reclamaram tanto do Zé Ricardo, reclamaram, tiraram o Zé Ricardo. Ele não consegue fazer esse time jogar, ele joga com o Márcio Araújo, com 2, 3 volantes, não consegue botar o Everton Ribeiro junto com o Diego, blá, blá, blá. Aí ele fez tudo que a torcida queria, o time perdeu, mandaram o Zé Ricardo embora. Só que a partir do momento que o Zé vai bem no Vasco, aí você começa a pensar, será que não era o Zé? Mas aí o torcedor, ele geralmente é assim, né? Você não acha que tá muito em cima também dos jogadores? Aí é que eu porque acabei de falar. Porque tanto o Rodrigo quanto o Rueda falam, não sei o que aconteceu, porque eu fiz ali, montei meu esquema que era para funcionar. E o Rodrigo diz, a gente contratou nomes fortes, nomes de peso. Por isso que a pressão agora está em cima dos jogadores, né? Porque a partir do momento que eles pressionaram o Zé Ricardo, tira o Zé Ricardo, traz o Rueda, tira o Zé Ricardo, traz o Rueda. Tiraram o Zé Ricardo, trouxeram o Rueda. O time não evoluiu. O time não consegue dar mostras de que vai brigar pelo título da Sul-Americana. O torcedor do Flamengo está com medo do Júnior Barranquilla. Ontem o Júnior falou aqui uma coisa que o torcedor está dizendo o tempo todo, que olha para o time e não vê vibração, não vê gana de vencer. O caso certamente no Corinthians deve ter pegado algum time que a torcida reclamava isso. A gente não quer que jogue bem, tem que mostrar vontade. E essa é uma reclamação do flamenguista hoje. Não, mas porra, vontade, é a identidade do Flamengo, né? Você sempre tem de jogar. Mas quando você está num time como o Flamengo e a coisa não anda e a pressão é tão grande, principalmente aqueles que não são da casa, aqueles que não têm o hábito, não têm no sangue aquele ambiente lá, começa a se assustar. Isso é normal, os jogadores se assustam. Eu acho, assim, que o Flamengo... corre o risco de cair fora da Sul-Americana, porque não mostrou até agora um futebol assim, consistente para disputar. Mas também pode passar. Eu acho que o certo para o Flamengo é terminar o ano, manter o Rueda e começar a se organizar de alguma maneira desde o começo do campeonato, escolher, fazer um elenco, fazer um time, começar esse time a jogar em janeiro no campeonato e se quiser contratar, contrata. Fazer um laboratório no estadual para poder entrar. Exatamente. Se quiser contratar na época que tem que se contratar e faz um time. Não adianta ficar indo buscar armador, criativo, zagueiro no meio do campeonato, que a coisa não funciona. No máximo durante o estadual, né? Exatamente. Vamos ver os próximos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro? A gente vai mostrar aí para você, entrando no nosso estúdio, olha só. 2 jogos em casa. Recebe o Corinthians e recebe o Santos, né? São dois times difíceis. O Corinthians campeão e o Santos praticamente classificado para a Libertadores já, né? Na fase de grupos. E o Vitória, na última rodada, no Barradão, provavelmente jogo para definir permanência em Série A do Campeonato Brasileiro. Você acha que o Flamengo está apostando muito nas competições? De repente está valendo para os dois jogos, né? Vaga na Libertadores e permanência na Série A do Vitória. Você acha que o Flamengo está apostando muito nas competições mata-mata? Que apostou muito na Copa do Brasil, deixou o brasileiro um pouco de lado. Foi vice, não conseguiu a classificação. E parece que está apostando muito, está muito concentrado na Sul-Americana e não consegue engrenar no Campeonato Brasileiro. Sabe o que está acontecendo? O Flamengo está querendo salvar o ano. Aí quando você começa a pensar assim, a coisa não funciona. Então o ano não foi bem, temos que ganhar a Sul-Americana para salvar o nosso ano. Mas o ano não se salva no final do ano. Mas se ganhar a Sul-Americana, termina em euforia também. Termina de euforia e se esquece todos esses problemas que aconteceram. O Flamengo tem que jogar e eu sei que a pressão é grande, o Flamengo é uma grande equipe. Eu joguei no Flamengo, como joguei no Corinthians, eu sei como funciona, mas isso não pode ser a Sul-Americana a salvar, ou a esconder, ou a mostrar que foi certo ou errado. O ano do Flamengo não foi bom, o planejamento não foi bom, assim como não foi do Palmeiras também lá atrás, e você tem que colocar isso na cabeça. Se ganhar a Sul-Americana, não vai esconder nada, não pode esconder nada dos erros que foram cometidos no ano. Se não ganhar a Sul-Americana, acaba o campeonato, faz um planejamento e começa
começa o ano de uma forma correta, não do jeito que foi esse ano, que a maioria das equipes fizeram isso. O Grêmio está na final da Libertadores porque ele não contratou quase ninguém no meio do campeonato. Ele foi buscar o Christian para ficar no banco do Corinthians, Cícero. E o Cícero para ficar no banco do Grêmio também para compor elenco. E porque perdeu jogadores importantes, o Douglas. Exatamente. O próprio Maicon, que é o capitão da equipe. O time que começou no começo do ano foi praticamente o mesmo time que vai acabar o ano. O Corinthians foi assim. Então as equipes o Cruzeiro foi assim. As equipes que conseguiram conquistar alguma coisa foram as equipes que conseguiram se manter com o mesmo planejamento que fizeram. No Cruzeiro não caiu o treinador, no Corinthians não caiu o treinador, no Grêmio não caiu o treinador. Não contrataram jogadores para ser titular no meio do campeonato, chegou no final do ano, um foi campeão brasileiro e paulista, o Grêmio está disputando a final da Libertadores e o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Esse é o planejamento correto. Quem faz um planejamento correto também e quem não derrubou treinador e por isso ainda está brigando pela Copa Libertadores, apesar das 2 derrotas em casa, é o Botafogo, né?